Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal invalida a lei do Estado do Rio de Janeiro que obrigava bancos a fazer prova de vida do INSS. O Ministério Público investiga desabamento da ponte Juscelino Kubitschek na divisa de Tocantins com o Maranhão. Justiça mantém o aumento das passagens de ônibus na capital paulista. Você vai ver o trabalho do Conselho Nacional de Justiça para prevenir a violência em estádios e arenas de esportes. Na segunda reportagem da série sobre os 20 anos da reforma do Judiciário, vamos falar dos avanços dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 2 de janeiro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal invalidou a lei do Estado do Rio de Janeiro que obrigava os bancos a fazer prova de vida de pessoas vinculadas ao regime geral de previdência social. O julgamento foi no plenário virtual. Os detalhes com a repórter Viviane Novaes. A decisão do Supremo atende ao pedido da Confederação Nacional do Sistema Financeiro, o CONSIF. A Confederação questionou a lei do Estado do Rio de Janeiro que obrigava o banco a ir até a casa do segurado do INSS com mais de 60 anos ou com dificuldade de locomoção para fazer a prova de vida. Esse procedimento confirma quando a pessoa está viva e evita fraudes ou pagamentos indevidos. É muito comum para aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais. De acordo com o relator, ministro Dias Toffoli, os estados podem aprovar leis apenas sobre o sistema previdenciário do próprio funcionalismo público. O ministro também sustentou que a legislação federal já define a questão da prova de vida quando o segurado não pode ir até o banco. A Lei 14.199 de 2021 estabelece que as instituições financeiras deverão obrigatoriamente envidar esforços a fim de facilitar e auxiliar o beneficiário com idade igual ou superior a 80 anos ou com dificuldade de locomoção, de forma a evitar ao máximo seu deslocamento até a agência bancária e, caso isso ocorra, dar-lhe preferência máxima de atendimento para diminuir o tempo de permanência do idoso no recinto e auxiliar sua exposição à aglomeração. Dias Toffoli também lembrou que já existe jurisprudência no STF sobre a inconstitucionalidade de leis estaduais sobre benefícios previdenciários que divergem de normas federais. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. Também no plenário virtual, os ministros do STF anularam o pagamento de uma gratificação para servidores inativos e pensionistas do Ceará. A Procuradoria-Geral da República questionou no Supremo duas leis do Ceará que estenderam o pagamento do prêmio por desempenho fiscal a aposentados e pensionistas. A PGR alegou que a gratificação a quem não está na ativa é inconstitucional. Para o relator, ministro Edson Fachin, a Constituição Federal só permite a vinculação da receita de impostos ao pagamento de prêmio para quem exerce atividades da administração tributária. Todos os ministros acompanharam o voto do relator e anularam a gratificação para aposentados e pensionistas. O Supremo Tribunal Federal negou um pedido do Partido Novo para bloquear verbas do Ministério da Saúde. De acordo com o partido, os recursos estariam sendo utilizados de forma indevida. Repórter Bruno Silveira tem as informações. A decisão foi de Flávio Dino no primeiro dia de 2025 e, na ação, o Partido Novo argumentou que verbas utilizadas em um programa do Ministério da Saúde estariam sendo aplicadas de forma indevida e classificadas como despesas primárias obrigatórias, destinadas a atender procedimentos de média e alta complexidade no sistema de saúde pública. Flávio Dino explicou na decisão que o pedido do Partido Novo foi feito dentro da ação direta de inconstitucionalidade que tramita no STF sobre as chamadas emendas PIX. Segundo o ministro, a legenda se referiu à execução de rubricas próprias do Executivo, que possuem regras constitucionais, legais e regulamentares específicas. O relator esclareceu que essas rubricas não têm nada a ver com as emendas PIX.
Por isso, para a apreciação judicial dos fatos narrados pelo Novo, seria necessária uma nova ação. Flávio Dino observou ainda que o Partido Novo atua na ação como amigo da corte, fornecendo informações e esclarecimentos ao juízo. E essa condição no processo não daria legitimidade à legenda para requerer a concessão da medida cautelar. Esta foi a 11ª decisão do ministro Flávio Dino sobre a destinação de emendas parlamentares. O tema é pauta de discussão no STF desde 2022, quando o plenário julgou a inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto, que viola preceitos constitucionais e de transparência. Em julho e agosto de 2024, Dino convocou uma audiência de conciliação após relatos de descumprimento da decisão de 2022 e determinou novos critérios para destinação das emendas parlamentares que só poderiam ir para o Estado ou município integrante do Estado do parlamentar, além de prazo de 30 dias para o complemento de informações por parte do Executivo e Legislativo. Dino ainda decidiu que as emendas PIX seriam liberadas somente se seguissem requisitos constitucionais de transparência e rastreabilidade e com fiscalização pelo Tribunal de Contas da União e CGU. Ainda em agosto, o ministro reafirmou a exigência de transparência para emendas PIX, salvo casos de calamidade pública reconhecidas pela Defesa Civil e andamento de obras públicas. Flávio Dino também suspendeu todas as emendas impositivas de deputados federais e senadores ao orçamento da União. A suspensão foi mantida pelo STF após rejeitar um pedido do Congresso Nacional. Flávio Dino também determinou novas medidas para aperfeiçoar e atualizar o portal da transparência. Já no começo de dezembro, o relator liberou a continuidade de execução de 3 tipos de emendas parlamentares, desde que, cumprindo exigências constitucionais, com uma série de critérios detalhados pelo ministro e referendados pela Corte em plenário virtual. No dia 23 de dezembro, mais de 5.000 emendas de comissão, totalizando 4,2 bilhões de reais, foram bloqueadas até que fossem apresentados documentos comprovando a regularidade das destinações. No dia 29, Flávio Dino abriu exceção para emendas de saúde e as que haviam sido empenhadas até o dia 23 e manteve o bloqueio das demais. No dia 31, o ministro atendeu o pedido da AGU e liberou o empenho de outras emendas para que o governo possa cumprir o piso constitucional de gastos com a saúde, mas fixou prazo até 31 de março para que as comissões da Câmara e Senado informem os autores dessas emendas. Os ministros do Supremo vão decidir sobre a inclusão do recreio na jornada de professor no plenário físico. A análise migrou do ambiente virtual para o presencial depois que o ministro Edson Fachin pediu destaque. A discussão é se o intervalo de recreio entre as aulas deve entrar automaticamente no cálculo do salário dos professores na rede privada, sejam de ensino fundamental, médio ou superior. A Associação Brasileira das Mantenedoras de Faculdades, ABRAF, questiona decisões do Tribunal Superior do Trabalho, que consideram os intervalos dos professores como tempo à disposição do empregador, mesmo sem provas de que houve disponibilidade efetiva ou trabalho realizado durante esse período. Aqui no Supremo, a ABRAF alegou que o TST deixou de considerar que a consolidação das leis do trabalho prevê intervalo intrajornada obrigatório para expedientes superiores a 4 horas de trabalho contínuo. A ação, então, foi levada para julgamento em sessão no plenário virtual. O relator é o ministro Gilmar Mendes, que decidiu suspender os processos sobre o tema em todo o país até que o plenário do Supremo defina a questão. Ao iniciar o julgamento, Mendes votou contra a inclusão do recreio como tempo à disposição do empregador. Para ele, a tese firmada pelo TST viola os princípios da legalidade, livre iniciativa e intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.
O ministro Flávio Dino abriu divergência. Ele afirmou que é fundamental assegurar que os trabalhadores, principalmente os professores, sejam devidamente remunerados por todo o período em que estão à disposição do empregador, mesmo que não estejam realizando atividades laborais no sentido estrito. O ministro Edson Fachin pediu destaque e agora o julgamento começará do zero no plenário físico, ainda sem data prevista. Daqui a pouco, o presidente da Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás segue afastado da função e do cargo de vereador após ter pedido de liberdade negado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça. E decisão do STJ sobre processos relativos à pensão alimentícia. Voltamos em instantes. O STF suspendeu o novo edital da OAB do Piauí para escolha dos indicados à vaga no Tribunal de Justiça do Estado. Os detalhes com Bruno Silveira. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, e suspendeu o ato da OAB Piauí, que retomou a elaboração da lista sêxtupla para preencher a vaga destinada ao chamado 5º Constitucional do Tribunal de Justiça do Piauí. O 5º Constitucional determina que 20% das vagas de determinados tribunais sejam preenchidas por advogados e membros do Ministério Público. Uma lei estadual aumentou de 20 para 22 o número de desembargadores do tribunal, o que aumentou uma vaga ao 5º Constitucional, que foi destinada à advocacia. A CONAMP entrou com uma ação no STF alegando que a vaga deveria ir para o Ministério Público e, em junho, o ministro Dias Toffoli suspendeu um edital da OAB elaborado para escolher as indicações. Em novembro, Toffoli submeteu a decisão ao plenário em julgamento virtual, mas reconsiderou sua posição e votou pela constitucionalidade da lei, cassando a liminar, o que fez com que a seccional da OAB no Piauí retomasse a lista. A CONAMP recorreu e, na última decisão, Alexandre de Moraes explicou que, mesmo com a reconsideração de posição de Dias Toffoli na ADI, o julgamento do mérito não terminou e a liminar que suspendeu o edital segue em vigor. Os processos relativos à pensão alimentícia podem mudar de foro, ainda que já esteja em andamento em outra comarca e mesmo que o autor seja maior de idade. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Quem traz os detalhes é o repórter Jafer Araújo. No caso julgado, uma filha maior de idade e absolutamente capaz ajuizou a ação de revisão de alimentos contra o pai. A pensão alimentícia foi fixada em um acordo na primeira instância, só que ao iniciar o cumprimento da sentença, a mulher mudou de endereço e pediu o envio do processo para a circunscrição judiciária do novo domicílio dela. O juízo que recebeu os autos alegou que essa alteração posterior à distribuição da ação não autorizaria a mudança do foro competente nos termos do Código de Processo Civil. Além disso, argumentou que não seria possível o declínio de ofício de competência relativa conforme súmula do STJ. Na Corte Superior, a terceira turma decidiu que a modificação do foro solicitado pela alimentanda poderia ser realizada. A ministra Nancy Andrighi, relatora do conflito de competência, afirmou que uma lei de 2005 alterou o cumprimento de sentença de competência absoluta para relativa. E isso, segundo a ministra, permite ao exequente optar por outros foros. Quanto à súmula 33 do STJ, citada pelo juízo suscitante, Nancy Andrighi observou que a remessa do processo a outro foro resultou de pedido expresso da exequente, o que não justifica a alegação de declínio de ofício. Ainda segundo a relatora, o CPC traz normas específicas para beneficiar o alimentando presumidamente vulnerável, assegurando que o cumprimento de sentença possa ocorrer no próprio domicílio, mesmo que maior de idade e capaz.
A posse ou porte ilegal de arma de fogo por traficante pode ser considerado crime autônomo, ou seja, um outro crime além do tráfico. A decisão também é da terceira turma do STJ. Jornalista Marina Campos explica. Está na lei. Se o crime é cometido com o uso de arma de fogo, a pena para o condenado deve ser aumentada, como explica esse advogado de direito penal. Se ficou demonstrado que a arma de fogo ela era usada no contexto do tráfico de drogas, ou seja, para que aquilo ali acontecesse numa situação de sucesso desse segundo delito, ambos os crimes serão punidos de uma forma autônoma. Situação que é muito pior para o réu, pois as penas serão somadas. Agora, por outro lado, caso seja provado que a posse ou porte da arma de fogo, ilegal no caso, servia para o tráfico de drogas, a pena desse último ele vai ser aumentada, de uma fração que pode ser de 1/6 a 2/3. Em um julgamento realizado pela terceira sessão do STJ, os ministros entenderam que em casos de posse ou porte ilegal de arma de fogo, mas sem usá-la para o tráfico de drogas, a pena poderá ser somada, o que resultará em condenação maior, pois os crimes serão considerados autônomos. Por outro lado, se a posse ou porte ilegal da arma servia para a prática do tráfico, a pena será aumentada. Esse entendimento foi definido pela terceira sessão ao julgar o tema 1259 dos recursos repetitivos, sob a relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. O ministro afirmou que o princípio da consunção, quando um dos crimes é necessário para o outro, resolve o conflito aparente de normas penais. Nessas situações, segundo o ministro, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que uma seja absorvida pela outra. O presidente da Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás segue afastado da função e do cargo de vereador após ter pedido de liberdade negado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça. Jéssica Castro tem as informações. O presidente da Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás, Alceu Nascimento Gomes Soares, é investigado por possíveis irregularidades ocorridas em licitações entre 2020 e 2024. O vereador também é suspeito de ter desligado a energia do prédio da Câmara Municipal para impedir uma sessão legislativa e retirado documentos públicos para dificultar a investigação. Após busca e apreensão, o Ministério Público de Goiás pediu que fossem aplicadas medidas cautelares contra ele. E a Justiça determinou, então, o afastamento das funções públicas por 90 dias, a proibição de acessar a Câmara e de sair da cidade por mais de 8 dias. A defesa do político alegou no Superior Tribunal de Justiça que houve constrangimento ilegal, porque não haveria denúncia oferecida em desfavor do vereador e nem indícios concretos que justificassem as medidas cautelares. Mas o presidente da Corte, ministro Herman Benjamin, destacou que, como o Tribunal de Justiça de Goiás analisou o caso por meio de decisão liminar, deixando ainda em aberto o julgamento do mérito do habeas corpus, não é possível que o STJ examine o caso. No próximo bloco, o motoboy que sofreu acidente de trabalho durante o contrato de experiência deve receber indenização referente ao período que ficou afastado. E o plantio de mudas do programa Verde Novo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Voltamos já. Um motoboy que sofreu acidente de trabalho durante o contrato de experiência deve receber a indenização referente ao período que ficou afastado. O motociclista sofreu o acidente durante o período de experiência. Em um primeiro momento, o trabalhador recebeu um atestado médico de 15 dias. Depois, obteve mais 60 dias de afastamento. Só que dessa vez não comunicou à empresa. Como o homem não retornou às atividades e o contrato chegou ao fim, a transportadora decidiu não renovar a contratação. Pela legislação, o segurado da Previdência Social que sofre acidente de trabalho tem direito à estabilidade de 1 ano após o fim do auxílio-doença acidentário. Esse benefício é previsto para afastamento superior a 15 dias. Na ação trabalhista, o profissional pediu o pagamento da remuneração correspondente ao período de estabilidade. A empregadora alegou que não foi comunicada sobre o novo atestado médico e que o motociclista só solicitou o auxílio previdenciário depois do fim do contrato.
O pedido do trabalhador não foi aceito pelo Juízo de Primeiro Grau, nem pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina. O TRT entendeu ser possível considerar que o motoboy não foi dispensado durante o período de garantia provisória de emprego, isso por não ter avisado sobre o novo afastamento. No Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi outro. O relator do caso na 6ª turma, ministro Augusto César, destacou que para o TST é pacífico o entendimento de que o recebimento do auxílio-doença acidentário não é requisito para garantir ou afastar o direito à estabilidade. De acordo com o ministro, basta a constatação de que o empregado sofreu acidente do trabalho em circunstância que o faria credor desse benefício. O ministro Augusto César afirmou ainda que esse direito abrange quem possui contrato por tempo determinado, como de experiência, conforme a súmula 378 do TST. A decisão da 6ª turma foi unânime. Uma auxiliar administrativa foi demitida 10 dias depois de apresentar atestado médico por doença psiquiátrica. Ela trabalhava para uma distribuidora de energia de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Para a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, as circunstâncias da demissão são suficientes para presumir que a demissão foi discriminatória. Reportagem de Larissa Batista. A mulher trabalhou na Energisa por 28 anos. Na ação trabalhista, ela contou que estava doente e com um contrato de trabalho suspenso quando foi demitida. O diagnóstico era de depressão e tendinite no ombro direito. Segundo a eletricitária, a dispensa ocorreu 10 dias depois de ter apresentado o atestado médico para tratamento psiquiátrico. Em defesa, a distribuidora de energia alegou ter o direito de demitir a empregada. Justificou ainda que a trabalhadora não apresentou provas de que a demissão ocorreu devido ao quadro clínico dela. De acordo com a empregadora, a profissional foi considerada apta ao trabalho pelo médico da empresa e esse atestado deveria se sobrepor ao emitido por um médico particular. O juízo de primeiro grau não aceitou os argumentos e determinou a reintegração da eletricitária. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul, acolheu a tese do poder diretivo da empresa e reformou a sentença. A trabalhadora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Na 7ª turma, o relator do caso, o ministro Cláudio Brandão, levou em conta a súmula 443 do TST, que presume discriminatória a despedida de empregado que vive com doença grave que suscite estigma ou preconceito. Nesse caso, o empregador deve comprovar que a dispensa se deu por outro motivo, o que não ocorreu no processo. Além disso, o poder diretivo do empregador não pode se sobrepor aos direitos fundamentais da trabalhadora, como o direito à saúde. A decisão foi unânime. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que banco não é obrigado a fazer o chamado CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, aos empregados que tenham presenciado caso de assalto. Reportagem Larissa de Paula. O crime ocorreu em 2011. 3 bancários foram rendidos e ameaçados por assaltantes armados que invadiram a agência do Santander em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Após uma denúncia do Sindicato dos Trabalhadores de que o banco não havia emitido a comunicação de acidente de trabalho após o assalto, o Ministério Público do Trabalho propôs a assinatura de um termo de ajuste de conduta, o que não foi aceito pela instituição financeira. Com a recusa, o MPT entrou com ação civil pública pedindo a emissão da CAT a todos os empregados que presenciaram o roubo. O pedido foi aceito em primeiro grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, mas o Santander recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O banco alegou que os bancários que estavam na agência foram devidamente atendidos e não apresentaram lesão ou incapacidade, quesitos que justificam a emissão da comunicação de acidente de trabalho. O relator do recurso na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, aceitou os argumentos e considerou a determinação inválida. Segundo ele, a mera ocorrência do fato não configura automaticamente acidente de trabalho ou situação equiparada.
Nesse sentido, é indevida a condenação da emissão de CAT de forma automática e preventiva a todos aqueles que vivenciaram os assaltos no estabelecimento empresarial. O ministro observou que, de fato, as agências bancárias são alvos frequentes de ataques criminosos. No entanto, esses atos, isoladamente, não podem gerar a presunção de que houve redução ou perda da capacidade de trabalho. Por unanimidade, a 5ª turma rejeitou o pedido do MPT. O colegiado decidiu ainda que, uma vez ausente essa obrigação, também é indevida a condenação por dano moral coletivo. Não cabe mais recurso. Em Mato Grosso, o programa Verde Novo do Tribunal de Justiça do Estado e a Casa da Amizade plantaram mais de 400 mudas de árvores em Cuiabá. A reportagem de Eli Cristina Azevedo. A comunidade do bairro Osmar Cabral, em Cuiabá, passou a contar com mais uma área verde na região do entorno do campo de futebol. É que o programa Verde Novo, do Judiciário de Mato Grosso, em parceria com a Associação Casa da Amizade, proporcionou o plantio de 420 mudas de árvores nativas e frutíferas no local. Chamamos a comunidade porque eles vão ser beneficiados, com essa arborização. Vamos fazer aqui uma mini floresta. Vai ficar um lugar assim, um clima muito agradável. Árvores que vão sombrear o espaço, até para eles praticarem o esporte deles aqui no campinho de futebol. E hoje esse projeto aqui está aliado com outro projeto da casa, que é o da Escolinha de Futebol Juventude Cuiabá, que treina aqui nesse campo. A gente quer fazer uma mini floresta aqui para arborizar e melhorar o microclima. Então, nós estamos aliando 2 projetos que a casa tem. A atividade contou com a participação de voluntários e integrantes da associação, envolvendo crianças, jovens e adultos. E um dos momentos mais importantes, mais felizes da minha vida, que foi plantar uma árvore. Eu plantei a primeira árvore, um ipê amarelo. E agora, já junto com meu filho, André Luiz e Ana Júlia, a gente já plantou aqui 11 árvores. Então, vai ser muita alegria. E fazendo isso em Cuiabá, eu sou de Itabuna, na Bahia, moro há 50 anos em Salvador, vim plantar uma árvore em Cuiabá, mostrando que a mãe natureza está em todo lugar, onde a gente puder trabalhar por ela, com ela, é importante. Isso é muito importante para a comunidade, para a nossa cidade, respirar melhor, ter uma sombra maravilhosa, Excelente, temos só a agradecer aí. Desde 2017, quando foi criado, o Verde Novo já proporcionou à população de Cuiabá e Várzea Grande mais de 200 mil mudas de árvores nativas e frutíferas, por meio de parcerias. Que a gente vem trazendo o nosso fertilizante natural, o Biolodo. O Biolodo, ele é um produto que promove a economia circular, porque ele provém do esgoto sanitário que a gente coleta nas casas, e a gente, em vez de jogar esse resíduo para o aterro sanitário, a gente transforma em um fertilizante muito poderoso, que aumenta 70% da produtividade dos agricultores. E é importante para nós que estamos treinando, porque às vezes estamos cansados, está sol, aí a gente fica na sombra. Daqui a pouco, o trabalho do Conselho Nacional de Justiça para prevenir a violência dos estádios. E o ministro do STF, André Mendonça, determina que as bets credenciadas em loterias do Rio de Janeiro podem atuar dentro do estado do Rio. Voltamos já. O ministro do STF, André Mendonça, determinou em decisão liminar que as bets credenciadas em loterias do Rio de Janeiro só podem atuar dentro do estado. O magistrado deu 5 dias para que a Loterge e o estado do Rio cumpram a decisão. A repórter Marta Ferreira traz os detalhes. O mercado regulado de bets no âmbito nacional entrou em vigor nesta quarta-feira, dia 1º. Somente podem funcionar empresas que tiveram pedido de autorização aceito pelo Ministério da Fazenda. As bets cadastradas na Loterge estavam funcionando mesmo sem permissão, devido a uma decisão liminar obtida pela loteria junto à Justiça Federal do Distrito Federal. A questão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pela Advocacia Geral da União,
que pede à Justiça que as chamadas bets credenciadas somente pela Lottergi e não pelo Ministério da Fazenda sejam impedidas de atuar nacionalmente. Em decisão provisória, o ministro André Mendonça, relator do caso, proibiu a Lottergi de autorizar a atuação de casas de apostas esportivas online em âmbito nacional. Mendonça também determinou que o governo do Rio de Janeiro e a Lottergi retomem a obrigatoriedade do uso de mecanismos de geolocalização para atestar a restrição territorial. O ministro deu 5 dias para o cumprimento da decisão liminar. O Ministério Público instaurou o procedimento para apurar os impactos do desabamento da ponte na divisa do Tocantins com o Maranhão. A Justiça manteve o aumento do ônibus na capital paulista. E as forças de segurança cumprem mandados judiciais em investigação de crimes eleitorais no Ceará. A operação resultou na prisão preventiva do prefeito reeleito de Santa Quitéria, José Braga Barroso, e no afastamento do vice-prefeito e de servidores municipais. Os mandados foram expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Durante a investigação, foi apurado que chefes de uma organização criminosa, com apoio financeiro e logístico de outros investigados, atuavam para beneficiar candidatos no município. Entre os crimes identificados estão ameaças e o uso indevido de recursos públicos para atender aos interesses do grupo criminoso. O Ministério Público do Tocantins instaurou um procedimento para apurar as consequências do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, na divisa do Tocantins com o Maranhão. A tragédia envolveu a queda de veículos, incluindo caminhões carregados com substâncias químicas perigosas, colocando em risco o meio ambiente e a saúde pública. Até o momento foram registradas 12 mortes no acidente e 5 vítimas estão desaparecidas, segundo a Marinha do Brasil. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o aumento da tarifa de ônibus de R$ 4,40 para R$ 5,00 na capital paulista, rejeitando o pedido do pessoal para suspender o reajuste. O novo valor começa a valer a partir da segunda-feira, dia 6 de janeiro. A Prefeitura afirma que o reajuste ficou abaixo da inflação. O último aumento da tarifa foi em janeiro de 2020. Ainda cabe recurso. E hoje vamos falar do trabalho do Conselho Nacional de Justiça por meio dos juizados especiais. Uma iniciativa ajuda a prevenir a violência em estádios e arenas de esportes e preserva a integridade dos resultados das competições. Quem explica é o jornalista Guilherme Menezes. Arenas que mais parecem praças de gladiadores, brigas de torcidas organizadas dentro e fora dos estádios, casos de racismo explícito, de homofobia, de violência contra a mulher, de feminicídios. É o horror no futebol, principalmente, mas também em outros eventos, esportivos ou não. Tudo isso está entre as preocupações do grupo de trabalho montado pelo CNJ para fazer um diagnóstico do problema e propor soluções. E as discussões são amplas. E deve envolver não apenas o Judiciário, mas o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar, né? A Secretaria de Segurança Pública, diversos ministérios. Então, a construção desta própria rede também pode encontrar um importante agente catalisador no próprio CNJ. O grupo de trabalho criado pelo CNJ definiu 5 subcomissões. Segurança em praças esportivas, torcidas uniformizadas, racismo, acesso e venda de ingressos e atividade policial, competência dos juizados especiais de torcedores. Até agora, apenas 12 estados criaram juizados especiais. Portanto, uma das primeiras tarefas do CNJ é estimular os outros a criarem também. E a recomendação para o uso de tecnologias modernas nos estádios é outro objetivo imediato. Estas tecnologias são importantes até mesmo para que a própria atuação dos juizados civis e criminais do torcedor seja efetiva e para que as sanções impostas, e sanções de toda ordem, não é? De ordem civil, penal, até de ordem administrativa, a estes torcedores sejam igualmente eficazes. E para isto, por exemplo, a tecnologia de informação pode ser interessante no que diz respeito à utilização de imagens captadas a partir de câmeras para a identificação facial.
Daqui a pouco, quem não votou no segundo turno das eleições municipais precisa justificar a ausência até 7 de janeiro. Na segunda reportagem da série sobre os 20 anos da reforma do Judiciário, vamos falar dos avanços dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. Quem não votou no segundo turno das eleições municipais precisa justificar a ausência até 7 de janeiro. Mais informações com a repórter Mariana Fabre. O voto no Brasil é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos. Isso quer dizer que eleitoras e eleitores que não compareceram às sessões eleitorais no dia 27 de outubro para votar no segundo turno das eleições municipais devem justificar a ausência à Justiça Eleitoral. E o prazo termina dia 7 de janeiro. Justificar é simples, pode ser pela internet ou presencialmente. No aplicativo e-Título, é só acessar a aba Mais Opções e depois selecionar Justificativa de Ausência. Aí você preenche o formulário e anexa um documento que comprove o motivo de não ter ido votar. Depois disso, o aplicativo gera um protocolo para acompanhar o processo e você será notificado da decisão. Outra opção é o autoatendimento eleitoral, que pode ser acessado no site tse.jus.br. É só clicar em Justificativa Eleitoral e preencher as informações solicitadas. Agora, se você preferir, pode ir até um cartório eleitoral para apresentar a justificativa. Para isso, precisa levar documento oficial com foto e o formulário de requerimento de justificativa eleitoral preenchido. Você pode imprimir diretamente no site do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado. Dentro do menu Serviços Eleitorais, ao clicar em Justificativa Eleitoral, você encontra o formulário. Para quem está no exterior, o prazo de justificativa é diferente. 30 dias a contar da data do retorno ao Brasil. E fique atento, porque não justificar pode resultar em multa. E quem faltar e não justificar a ausência por 3 eleições consecutivas pode ter o título cancelado. No município de Japaratinga, em Alagoas, moradores comemoraram o recebimento das escrituras definitivas das casas. Eles fazem parte do programa de regularização fundiária do Poder Judiciário. Em uma cerimônia rápida, 36 moradores do município de Japaratinga foram contemplados com o título de propriedade. O prefeito José Severino da Silva lembrou que esta é a segunda etapa do Moradia Legal no município. É a segunda etapa, a primeira foi a Alta da Bela Vista, a segunda agora, que é a Rua da Jaqueira. Quero parabenizar aqui o doutor Fernando Tourinho, presidente do Tribunal de Justiça, junto com toda a sua equipe, pelo brilhante trabalho. E é isso que Japaratinga precisa, que a Alagoa precisa, reconhecimento do trabalho da Justiça com a nossa população mais carente. O IRDES foi escolhido para representar os moradores presentes. Ele agradeceu a iniciativa. Esse documento é uma coisa que veio muito importante na vida da gente, a gente poder dizer de fato que somos donos das nossas casas. E eu só tenho a agradecer a Deus e toda a prefeitura, o pessoal que trabalha aqui, o Poder Judiciário também, que está todo mundo junto, nos dando esse privilégio de a gente poder ser beneficiado por esse documento, por essa documentação. O programa Moradia Legal está em sua 6ª edição e é realizado graças à parceria entre o TJ, prefeituras e a ANOREG. Fazer parte desse programa, que é o Moradia Legal, que beneficia tantas famílias, é muito importante. E eu torço para que esse programa continue beneficiando muitas mais famílias que precisam. A juíza Lígia Montalverne, membro da equipe do Moradia Legal, que esteve presente representando o presidente Fernando Tourinho, explicou o que os moradores ganham a partir de agora com esse novo documento. Pode vender, negociar, alugar, ter a propriedade, o registro, tudo legalizado, trará a essa família o conforto e a segurança advinda da regularização desses imóveis. Na segunda reportagem da série sobre os 20 anos da reforma do Judiciário, vamos falar dos avanços dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. Acompanhem com Evne Araújo.
debates sobre a criação de conselhos administrativos do Judiciário começaram ainda na elaboração da Constituição de 1988. Mas, apesar da autonomia conquistada pela Justiça e pelo Ministério Público, os órgãos de gestão não foram incluídos no texto da Carta Cidadã. Uma das grandes conquistas dos brasileiros e brasileiras, dos jurisdicionados nacionais, com a Constituição de 88, foi a autonomia administrativa e orçamentária dos tribunais. E alguns tribunais não detinham isso com toda a sua completude. Ou seja, os tribunais, de uma forma geral, não tinham organicidade suficiente, tá, para manter essa cláusula constitucional da forma como ela foi idealizada. Para preencher essa lacuna, em 2004 foi promulgada a Emenda Constitucional 45 e os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público ganharam formato. A reforma do Judiciário permitiu a criação de órgãos para conduzir a gestão administrativa, colaborar com a celeridade, a transparência e promover políticas públicas para a melhoria dos serviços prestados à sociedade. A gente tem aí a fiscalização dos atos administrativos do Poder Judiciário, instituído com a Emenda 45, a cargo do CNJ, inclusive do ponto de vista disciplinar. A gente tem a instituição da razoável duração do processo, que visa atingir diretamente o cidadão, para que o cidadão tivesse, de fato, a garantia de acesso às portas do Poder Judiciário de uma maneira muito mais efetiva. Isso foi muito importante para que a gente tenha hoje um judiciário, em alguma medida, diferente do judiciário instaurado na Constituição de 88. O CNJ foi instalado e inaugurado oficialmente no dia 14 de junho de 2005, durante solenidade realizada no Supremo Tribunal Federal. O evento foi liderado pelo ministro Nelson Jobim, que na época presidia a corte. Para instalar o conselho foi uma dificuldade, porque você tinha que ter representantes dos tribunais estaduais, dos tribunais federais, dos juízes de primeiro grau, e nenhum queria indicar nomes. Não queria porque eram contra o conselho. Então era uma forma de boicotar o conselho, não criar os nomes. Então o que eu fiz? Eu fui trabalhar individualmente com as pessoas, porque eu pedia indicação. Não havia obrigatoriedade de fazer indicação. Aí eu negociava aí botava uma pessoa que tinha círculo. E aí conseguimos constituir o conselho por esse modelo, mesmo contra os interesses da magistratura de carreira. O Conselho Nacional de Justiça é composto por 15 conselheiros, 3 ministros de tribunais, 6 magistrados, 2 integrantes do Ministério Público, 2 integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 cidadãos de notório saber jurídico indicados pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. O CNJ tem entre as principais atribuições os controles administrativo, financeiro e disciplinar do Poder Judiciário, com a exceção do STF. Tem ainda as funções de planejar, auxiliar e acompanhar políticas públicas voltadas à melhoria dos serviços prestados pelos tribunais. Eu penso que o CNJ ele foi uma das iniciativas mais promissoras da reforma do Judiciário, porque ele não apenas é um órgão que trata de questões de natureza administrativa e funcional envolvendo juízes Brasil afora, mas também esse papel de estimular a justiça itinerante, de estimular iniciativas sobre a questão carcerária, a Lei Maria da Penha. Enfim, é um órgão que tem se preocupado em dar uniformidade à atuação do judiciário nas suas diversas esferas, tanto a nível federal como estadual. E isso certamente contribui para que você tenha um poder pensando junto questões que são tão conflitantes, que são tão diversas. Além do Conselho Nacional de Justiça, a Emenda 45 também instituiu o Conselho Nacional do Ministério Público, com atribuições semelhantes. Eu era membro do Ministério Público, lá onde atuei durante 21 anos. E eu era absolutamente, nós do Ministério Público, éramos absolutamente favoráveis à implantação dos conselhos. Exatamente por quê? Porque também o Ministério Público Nacional, ele nasce com a Constituição de 88, com a grandiosidade e com a amplitude de atuação dele. E também foi dada autonomia administrativa e financeira para o Ministério Público dos Estados e da União.
Roberto Gurgel, que foi procurador-geral da República entre os anos de 2009 e 2013, avalia que o controle externo trouxe muitos benefícios ao Judiciário e ao Ministério Público. A existência do CNMP e do CNJ fez com que as corregedorias que existem, tanto no Ministério Público quanto no Judiciário, passassem a atuar muito mais intensamente, porque ou elas atuam ou o Conselho Nacional atua. E então isso eu acho que representou e tem representado um avanço muito grande para as duas instituições. Hoje estão aí os dois trabalhando muito bem, produzindo bastante, pondo freios em alguns excessos e até estabelecendo regras de comportamento para a magistratura brasileira. Eu acho que foi um grande bem que se fez com aquela reforma do Poder Judiciário. Na próxima reportagem da série, vamos trazer as mudanças promovidas pela reforma do Judiciário para consolidar jurisprudências e diminuir o estoque de processos dos tribunais brasileiros. Não perca! Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.